Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista, pesquisador bíblico, ufólogo, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. E hoje vou fazer o quarto programa e vou dar continuidade a apresentações de citações retiradas na Bíblia, que eu colecionei, sendo que hoje vão ser 7 citações. Bom, citações que nos auxiliam no dia a dia ainda hoje. A terceira parte desse programa foi na semana anterior e pode ser acessada no canal do YouTube. Observação: que em seguir estas citações vai se dar muito bem. Então vamos começar. E vamos começar pelo olho. O olho é a luz do corpo. E o teu olho é a lâmpada do teu corpo. Se o teu olho for sadio, todo o corpo ficará iluminado. E se for doente, também o corpo estará no escuro. Cuida, portanto, para que a luz que está em ti não se apague. Com isto, você poderá iluminar a si mesmo e aos outros, pois eles verão a tua luz. Isso está em Lucas 11, 34 e 36, e diz exatamente o seguinte: ser luz para os outros. O teu olho é a lâmpada do teu corpo. Se o teu olho for sadio, todo o corpo ficará iluminado. Se for doente, também o corpo estará escuro. Cuida, pois, que a luz que está em ti não seja escuridão, porque se todo o corpo estiver iluminado e não houver parte escura, todo ele brilhará como uma lâmpada, quando te ilumina de vivo esplendor. Bom, e quanto a Jesus, ele pode estar junto a vocês? Sim. Como? Caso você se encontre em alguma situação difícil, se reúna com uma ou mais pessoas. E, pois escrito está: se duas ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, Jesus estará no meio delas. Veja bem, Jesus estará junto a vocês. Isto é muito forte. Isto está em Mateus 18, 20, que diz no seguinte contexto: porque onde dois ou três estiverem reunidos em nome de Jesus, eu estarei aí no meio deles. Portanto, se encontrarem em situação difícil e quiserem que Jesus esteja com vocês, reúna-se com mais uma pessoa ou outras pessoas, e ele ali estará. Mas não se esqueçam, reúnam-se em nome dele. Tudo bem, vamos lá. Quanto à condenação, a condenação por uma falta ou crime. Como funciona essa condenação? Desculpem. Qualquer um pode ser condenado? Sim, porém, somente se for acusado por duas ou mais testemunhas, pois ninguém será condenado por uma só testemunha. Creio que isto isenta o fato de alguém estar irritado com outra pessoa e queira prejudicá-la, apresentando falso testemunho. Eu não sei como é nos dias de hoje a nossa justiça, se segue esta orientação ou se permite que uma pessoa seja condenada por somente uma testemunha. E, neste caso, eu peço auxílio aos juristas ou aos universitários para deixarem a sua orientação nos nossos comentários, dizendo como funciona isto hoje, dizendo se isso aqui vale ou não ainda hoje. Tudo bem, então vamos mudar agora de assunto.
E quanto aos teus pensamentos, não os divulgues, nem contes nada, nem ao amigo e nem ao inimigo, e nada reveles, a menos que o dever te obrigue, pois eles poderão te escutar, e quando houver uma oportunidade e queiram se vingar de ti, poderão revelar os teus segredos. E eu acrescento outra situação a esse detalhe na Bíblia. Se você tiver um projeto ou uma atividade que consideres importante e fores desenvolvê-la, não contes para ninguém antes que esteja pronta, pois por ciúme ou inveja poderão se aproveitar disto, e antes que puderes perceber, eles o façam. Isso também é abordado na Bíblia, em Eclesiástico 18, 8 e 9, que tem o seguinte texto: os teus pensamentos não o digas nem ao amigo e nem ao inimigo. Se tens algum delito, não lhe descubras, porque te ouvirá e se guardará de ti, e mostrando na aparência que desculpa o teu pecado, te aborrecerá, e com esta disposição de ânimo estará sempre ao teu lado. Nós temos uma tradução de uma forma pouco diferente em outra Bíblia, na Bíblia 2. Não contes nada de amigo nem de inimigo, nada reveles, a menos que o dever te obrigue, pois eles te escutariam, desconfiariam de ti e, chegada a oportunidade, te odiariam. Vejam que são duas traduções ligeiramente diferentes, mas com a mesma finalidade, com o mesmo significado. Bom, pergaminho. Todos sabem o que é um pergaminho. Era uma pele ou alguma coisa parecida com isto, no qual se escrevia na antiguidade ah, coisas que se queriam preservar por muito tempo, se passar de geração em geração. Isso também está na Bíblia e diz o seguinte: a conservação de um pergaminho é uma vasilha de barro conserva um pergaminho por mais tempo. Veja o contexto em Jeremias 32:14, que diz: assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: toma estes documentos, esse contrato de compra, o exemplar selado e a cópia aberta, e coloca-os num vaso de argila para que se conservem por muito tempo. Será que foi por esta recomendação que está na Bíblia que os manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos uh, por pastores de cabras, por beduínos, e que encontraram estes pergaminhos por acidente numas cavernas lá por volta de 1947, e estes manuscritos estavam guardados em jarros. Será que então os próprios antepassados, os nossos antepassados, seguiram esta recomendação que está na Bíblia, colocando esses pergaminhos em jarros para que se conservassem por um grande tempo? Olha aí a Bíblia seguindo a Bíblia. Mas vamos lá. E quanto às suas companhias, com quem você anda? Você escolhe os seus amigos? Pois a Bíblia também trata deste assunto, associando a uma frase muito conhecida por nós, ou seja, diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Isso também está escrito em Provérbios 13:20, com o seguinte contexto: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos será semelhante a ele, ou seja, será também um
sensato. Tudo bem, vamos passar para um outro termo. Circuncisão. E quanto à circuncisão, que citações nós temos sobre este tema? A Bíblia fala bastante sobre o tema da circuncisão. E por falar nisso, para quem não sabe o que é circuncisão, isto é um procedimento que remove o prepúcio, ou seja, a pele que cobre a glande do órgão masculino. Isto era feito na antiguidade, quando uma criança chegava a, a uma idade bem tenra ainda. Agora, o que acontece com a circuncisão nos dias de hoje? Este procedimento previne uma série de doenças transmitidas por relações íntimas. Há um médico cientista que fez na África uma pesquisa durante mais ou menos uns 12 anos e ele dividiu várias pessoas para fazer esta pesquisa e colocou numa parte pessoas, homens circuncidados, na outra parte os não circuncidados. E durante 12 anos ele os acompanhou e o grupo dos circuncidados teve muito, mas muito menos doenças venéreas. Portanto, isso também é um fato prático. Mas tudo bem, vamos voltar à Bíblia. A circuncisão foi utilizada como sinal do concerto entre Deus e Abraão. Isso está em Gênesis 17, de 9 a 14, e diz o seguinte: circuncidai todos os homens de vosso meio, circuncidareis a carne do prepúcio, e este será um sinal da aliança entre mim e vós. No 8º dia do nascimento serão circundados todos os meninos. Então, isto foi um sinal entre Deus e Abraão que deveria ser seguido pela eternidade. Cuidado, a eternidade não é muito longa. Muitas vezes a eternidade é curta e nós vamos ver em seguida por quê. Bom, antes disto, nós sabemos que os egípcios também praticavam a circuncisão. Isso está em Ezequiel 31:15 e diz exatamente, está em Ezequiel 31:15 nos comentários da Bíblia 2. E diz o seguinte: como os egípcios também praticavam a circuncisão, lançá-los entre os incircuncisos era ignominioso. Mas tudo bem, foi só para caracterizar que também os egípcios utilizavam a circuncisão. Isso não foi apenas um fato dos israelitas, mas naquela região. Agora, vocês imaginem uma coisa de ordem prática. Pessoal que vive no deserto, não sei se eles conseguiriam tomar banho todos os dias. E se não houvesse a circuncisão, eles podiam ter problemas graves com isso. Apenas uma pequena pincelada. Bom, nós temos algo que pode, olha só bem, eu digo pode significar o final da circuncisão. Lembra que eu disse aí em cima que a circuncisão seria um sinal entre Deus e Abraão e seria para a eternidade? Essa eternidade não durou muito. Por que que ela não durou muito? Nós temos isto em Gálatas 5, de 1 a 6, e que diz: após Cristo, todo o homem que se circuncidar pela lei está obrigado a seguir a lei. Porém, com isto está separado de Cristo, pois não procura ser justificado pela fé. Ou seja, após o sacrifício do Cordeiro, que foi Jesus, não dependemos mais da lei, e sim da fé em Cristo. Mas isso é um assunto para uma outra palestra. Vamos dar uma leitura exatamente como está em Gálatas 5, de 1 a 6.
a verdade, a liberdade cristã. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos curveis de novo sob o jugo da escravidão. Vede, eu, Paulo, vos digo, se vos circuncidares, de nada vos servirá Cristo. E atesto novamente, todo o homem que se circuncidar está obrigado a observar toda a lei. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justificação pela lei, decaístes da graça, ao passo que nós, pelo Espírito e virtude da fé, aguardamos a justificação esperada. Pois em Cristo Jesus não vale a circuncisão, nem a incircuncisão, mas a fé que opera pela caridade. Isso não significa que pessoas não possam mais se circuncidar quando julgarem necessários pela higiene. Porém, se eles fizerem este ato de circuncisão pela lei, terão que segui-la e não seguir mais a fé em Cristo. Não serão justificados pela fé. Bom, com isto, eu encerro hoje este pequeno programa de número 4, no que diz respeito às citações retiradas da Bíblia. Eu logo vou fazer outros programas sobre citações, mas nesse caso vão ser citações que não estão na Bíblia, mas foram retiradas de lugares aonde também nós ainda hoje seguimos, porque são coisas boas. Bom, outra coisa também, se os senhores e senhoras gostaram deste programa de hoje, por favor, cliquem naquele breguetinho do gostei, se inscrevam no nosso canal e repassem esta palestra, este programa, para outras pessoas. Com isto, o nosso canal será fortificado e mais pessoas poderão receber este tipo de informação. Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.